Quando começa o futuro? Quando a sua empresa pode realmente dizer que não vive no passado? O cliente do presente já vive no futuro. E para estar no futuro, é preciso antecipar, colocar o seu negócio à frente do tempo. Isso significa muito mais do que saber o que há de novo e quais são as tendências. Significa fazer o novo e ser tendência. Com as ferramentas e parceiros certos, é possível viver essa transformação de perto. O futuro também é para você. E a Grid está aqui para isso. Uma plataforma completa de soluções tecnológicas prontas para uso, para você acelerar o seu negócio, criar novas oportunidades, descobrir soluções, abrir portas, desafiar o status quo. Para andar na velocidade do futuro, só existe um caminho: a inovação. Grid 1.0. Seja inovação, viva o novo. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta. Tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Regina Crespo, da Cantarino Brasileiro. Quero agradecer a presença de todos vocês hoje aqui nesse nosso webinar, que a gente vai tratar do assunto Open Banking da teoria prática, um assunto bem relevante aí para o momento do mercado, né? Eu quero agradecer a Grid, que é nossa patrocinadora, a TecBan, que nos apoiou nesse evento, então ao Renato Tese, CEO, que é um dos palestrantes, ao Rogério Mel, que é especialista em plataforma da TecBan, que estará aqui conosco, e também um agradecimento especial à advogada Cíntia Falcão, que aceitou fazer a moderação aqui do nosso webinar. Aí eu queria aproveitar também para convidar vocês, na verdade, para acompanharem a programação da Cantarino Brasileiro no nosso site, cantarinobrasileiro.com.br, e se inscreverem também na nossa newsletter, onde a gente traz os assuntos mais relevantes do setor, né, semanalmente, e no nosso blog, onde há uma atualização diária. Vocês podem acompanhar todas as principais notícias do mercado financeiro. Aproveito também para dizer que esse ano os nossos tradicionais eventos Payment View e Fintech View, em função do cenário do coronavírus, vai acontecer num formato diferente, então em breve teremos grandes novidades, tanto no formato quanto no conteúdo. Convido vocês a acompanharem aí as nossas novidades, tá bom? E então, para a gente não tomar mais o tempo do assunto principal, que é falar sobre o Open Banking, eu vou convidar então a Cíntia, ela é advogada, tem 18 anos de experiência, é uma entusiasta do Open Banking, e ela tem uma consultoria que trata, entre outros assuntos de regulação, também sobre a questão do Open Banking,
e é consultora da CREF também. Então, Cíntia, muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada, Renata, obrigada, Rogério. Desejo a todos um ótimo webinar, que aproveitem bastante o conteúdo e também aproveito para dizer que vocês podem mandar as suas perguntas através aí do chat, né, do nosso webinar, que elas serão encaminhadas aí na medida do possível, né, para a moderadora que vai, então, passar para os nossos palestrantes, tá bom? Muito obrigada, Cíntia, bem-vinda e obrigada a presença de todos. Obrigada, Regina, boa tarde a todo o público que está nos vendo agora. É uma honra poder moderar esse painel com dois especialistas do tema Open Banking, que vão abordar aí uma visão bastante prática sobre a implementação desse novo sistema aqui no Brasil. Rogério Melfi, da TecBan, e Renato Terzi, da Grid. E para a gente já entrar no nosso assunto, eu queria convidar o Rogério Melfi para se apresentar para a gente, e falar um pouco sobre essa primeira decisão do Banco Central, já bastante inovadora, por optar em trazer o Open Banking no modelo de autorregulação, deixando para o mercado toda a parte de decisão sobre implementação, através das diretrizes que foram estabelecidas na Resolução Conjunta número 1, publicada dia 4 de maio. Melfi, bem-vindo. Você pode dar suas primeiras impressões para a gente? Obrigado. Bom, obrigado a todo mundo aí que está participando com a gente. Obrigado, Cantarino, pelo convite, a Grid. Bom, vamos lá, uma breve apresentação, assim. Eu trabalho atualmente na TecBan, na área de novas plataformas, e dentro dessa área a gente trabalha com novas tecnologias e principalmente novos negócios na empresa. Um dos assuntos que eu venho tocando desde o começo, assim, é a plataforma de Open Banking, então isso tá comigo, minha responsabilidade, e é uma forma da gente facilitar, acelerar essa ingressão de participantes aí no mercado. Mas também faço parte da AB Fintech, então há uns 2 anos a gente vem trabalhando bem fortemente junto com o Banco Central, ajudando nessa regulação e uma parte dessa autorregulação que eu vou comentar. E fora isso, algumas outras frentes aí sempre ligadas ao Open Banking. Então, há bastante tempo um grande entusiasta assim, do assunto e trabalhando com isso. E sempre, assim, nos últimos 4 anos, pelo menos, sempre trabalhando com Open Banking aí, onde eu fui passando. Vamos falar um pouquinho da regulação, da autorregulação, né? O Banco Central, ele soltou uma regulação para a gente lá em dia 6 de maio, aí, onde ele estabeleceu algumas coisas que ele acha muito importante ter no controle, e uma delas, por exemplo, é o cronograma, tendo já uma primeira fase para esse ano e deixando as demais fases para o ano que vem, já definindo o escopo que vai ter cada uma dessas fases. Então, isso o Banco Central preferiu trazer para o controle dele. Mas questões tecnológicas, questões de mercado, ele realmente preferiu uma autorregulação, deixando para as entidades hoje que estão representando algumas instituições financeiras fazerem isso. Como é que vai funcionar isso? Daí é interessante, a gente ainda não sabe completamente. O Banco Central deve soltar dentro desse mês ainda quais são exatamente essas entidades que vão estar representando as instituições financeiras. Então, já existem reuniões em andamento, já existem consultas públicas e ele está conversando com várias, com a BFintech, Febraban, com a CREF, enfim, com todas elas para entender realmente como elas podem se comportar dentro disso. E também, uma última sinalização é que ele vai falar com as entidades também, quem elas gostariam, com as entidades não, desculpa, com as instituições, com as entidades que elas enxergam para representá-las. Então, esse é um direcionamento, mas ainda tem coisas que a gente vai descobrir ainda até o fim desse mês. Mas definindo essa convenção, ela vai ter basicamente assim 3 níveis, um nível muito mais de estratégia, de como vai ser a implantação de todas essas funcionalidades do Open Banking, como a gente define cronogramas dentro desse macro cronograma do Banco Central, mas descendo isso para os grupos de trabalho. Então, nessa autorregulação, por exemplo, a definição dos padrões de APIs, quais as APIs que vão ser disponibilizadas, como elas vão ser, vai estar para esse grupo de trabalho, assim como critérios de segurança e tudo mais.
existe ainda dentro dessa autorregulação a questão de criar uma infraestrutura básica de mercado. Então, algum diretório onde vai estar registrando todos os participantes e garantindo uma segurança, onde a entidade A está registrada para consumir informações da entidade B. Então, onde todos esses participantes, aí, entidades autorizadas a participar do Open Banking, tem um registro, tem um onboard nessa infraestrutura de mercado a ser definida ainda por essa convenção. Então, temos já a primeira fase aí em novembro, mas muita coisa vai acontecer nesses próximos meses dentro da autorregulação. Um primeiro grande passo foi dado, realmente, com o Banco Central soltando a regulação. Agora a gente tem aí um caminho curto, que a gente tem que percorrer rapidamente para chegar e ter essa estrutura, que basicamente vai definir as regras. E um ponto importante, eu não comentei, mas eu acho importante, é porque essas regras, elas realmente vão ser mutáveis. Então, a gente vai ter um padrão 1.0, e depois de um ano, depois de 2, talvez 1.1, 1.2. Então, coisas que vão mudar mais rapidamente. Então, é inteligente isso, é ótimo, ficar mais para o mercado e não ficar na mão do regulador, que tem que se preocupar com questões de médio ou longo prazo e não coisas de curto prazo, aí, no meu entendimento. É uma visão geral, uma introdução aí sobre como vai funcionar essa autorregulação. A gente pode ir explorando mais aí isso daí. Legal, Melfi, obrigada. Pegando um gancho no que você disse sobre a implantação em 4 fases, aí num curto espaço de tempo, Renato, queria que você se apresentasse aí para o nosso público e comentasse um pouquinho sobre sua visão desse desafio tecnológico de implementar em 18 meses um Open Banking, que o Banco Central gosta muito de falar em todas as apresentações, que tem um escopo muito maior do que o Open Banking implantado no restante do mundo. Então, fala para a gente um pouco dos desafios tecnológicos aí que a gente vai enfrentar com isso. Então, boa tarde. Obrigado, Cantarino. Obrigado, Cíntia, por nos ajudar aqui. O Rogério por aceitar o convite. Obrigado a todos pela presença. Meu nome é Renato Terzi, sou o CEO da Grid. Nós somos uma plataforma de APIs, um marketplace de APIs. Então, nós oferecemos APIs do mercado com facilidade de consumo para todas as empresas que queiram desenvolver soluções, inclusive soluções tipicamente Open Banking, para quem quiser. Temos em torno de 150 APIs hoje funcionando e soluções de todos os tipos para a indústria financeira. Então, somos um grande acelerador do processo e vamos operar com uma proposta específica para Open Banking muito em breve. São vários desafios aí, o prazo para autorregulamentação é um deles, mas existem desafios em várias frentes. Eu acho que os principais são os desafios de dados. Muitas empresas têm uma enorme dificuldade, bancos, seguradoras, de enxergar os seus dados, de elas mesmas terem acesso. Você vê muitas vezes grandes operadores que têm centrais de atendimento pulverizadas, porque ele não consegue disponibilizar o dado na mesma tela para um operador, e esses dados vão ter que estar disponíveis para terceiros consumirem intempestivamente. Não é algo que você vai poder esperar uma semana para entregar o dado para o recebedor, caso o consumidor assim decida. Outro desafio grande é o desafio da experiência do cliente. Este uso não pode ser algo que não faça sentido para a experiência que o cliente já tem. O Banco Central estabelece métricas de que tem que seguir o que ele já tem do ponto de vista de autenticação, não pode ser algo mais difícil, mas a experiência inglesa nos mostra que há necessidade de definições claras, porque se você tiver uma experiência, nós construímos uma experiência para o cliente que seja muito complicada e muito difícil, ele provavelmente não vai embarcar, colocando toda a ideia do Open Banking em risco. Então, esse é um segundo desafio, nós chegarmos a experiências que sejam eficientes para o cliente e palatáveis para todos e que cumpram
com as demandas, as exigências de verificações e aprovações e confirmações exigidas pela legislação. O terceiro desafio é efetivamente o ingresso daqueles que não são pertencentes ao grupo S1 e S2, que pode não acontecer. A gente pode não ter uma adesão maciça do mercado, e a gente precisa, né, achar soluções e ofertar facilidades para que a gente tenha uma adesão maciça. O Open Banking fará sentido à medida em que ele for geral, né, na medida em que ele alcançar a maior parte dos operadores. Por fim, eu acho que uma das coisas importantes que você citou é que o Open Banking, como redigido no Brasil, ele alcança outros negócios, não só as operações bancárias, ele alcança também seguros de previdência complementar, crédito, e a gente vai precisar acelerar as conversas em algumas entidades que não estavam nessa conversa desde o começo, que não estavam nas discussões das audiências e que agora foram alcançadas pela legislação, e elas vão precisar atuar. Existe muita discussão. Recentemente eu tenho tido algumas reuniões com algumas dessas operadoras e não, mas eu não estou, porque meu produto não está no banco, né? Eu não vendo no banco. Você não vende no banco, mas o cliente ele tem acesso pelo site do banco dele ao seu produto. Então já está dentro. E de qualquer forma, nós temos a LGPD vindo aí em 21 de maio do ano que vem. Então, na minha visão, na taxonomia que eu enxergo como o Open Banking está dentro do LGPD, ele é uma parte do LGPD, ele é um detalhamento do LGPD, ou da LGPD, eu acho que vai ser muito difícil qualquer segmento estar fora a partir de maio do ano que vem. Então, a conversa, o desafio é chegar nas seguradoras, nos operadores de plano de previdência e dizer para elas: vocês estão envolvidos sim, vocês precisam começar a se preparar para isso, e depois fazer com que essas coisas aconteçam, né, na seguradora, que tem desafios tecnológicos tal como os dos bancos. O último desafio, que eu acho que é o mais legal de todos, é o desafio bom, é conseguir convencer a todos, inclusive alguns que estão muito reticentes, de que Open Banking é a maior oportunidade de desenvolvimento do nosso mercado financeiro, que aí, genericamente, mercado financeiro, incluindo seguros de previdência, é a maior oportunidade de desenvolvimento do mercado para todos, sejam eles de uma startup que está para nascer a um grande incumbente do S1 hoje. Para todos é a maior oportunidade. Desde que nós criamos o primeiro atendimento remoto, saímos de uma agência bancária com phone banking 35 anos atrás. Não imagino uma revolução que traga mais poder de ampliação de mercado do que esta, e há oportunidades para todos. Esse é um enorme desafio, porque eu acho que tem muita gente olhando para isso com olhos de desconfiança ou de preocupação. Eu acho que todos deveriam olhar para isso com olhos de oportunidade, mas à medida que isso for feito, eu tenho certeza que vai ser uma enorme oportunidade aproveitável por todos. Muito bom, obrigada, Renato. Você tocou num ponto, né, de LGPD, proteção de dados, que realmente é uma grande preocupação aí no Open Banking, e abordando um pouco da questão de segurança na transmissão maciça de dados nesse novo sistema, queria pedir para o Melfi falar um pouquinho sobre as APIs, né, que as APIs foram eleitas aí como meio de transmissão de dados no sistema de Open Banking, e seria bom a gente entender um pouquinho de que forma elas atuam na estrutura do Open Banking. Legal. Bom, é interessante, assim, para quem é de tecnologia, principalmente, o termo API ele já existe há décadas aí, e já é usado por todo, assim, pelo mercado de tecnologia, por esses profissionais. Mas, graças ao Open Banking e outras iniciativas aí, agora ele está cada vez mais no mundo de negócios, obrigando algumas pessoas de negócios entenderem, até num bate-papo uma vez, eu acho que num webinar junto com o Banco Central, eles falaram que eles fizeram um curso de APIs também para entender um pouquinho de tudo, como é que funcionam essas coisas.
mas basicamente, assim, de uma maneira não muito técnica, e vou tentar ser o mais simples, assim, o que é uma API? É uma forma que dois computadores conseguem se falar. Então, o estabelecimento de protocolos comuns, onde dois computadores vão conseguir se falar. Então, dentro do exemplo, vai ser aquele aplicativo que você está usando com a sua instituição financeira. Então, para isso, eles vão estabelecer aí um protocolo de comunicação, que vai ser a padronização dessas APIs, e a partir do momento que tem isso padronizado, aquele aplicativo ou outros conseguem falar com aquela instituição financeira. Isso daí, quando você traz para o mundo de tecnologia, já é usado há muito tempo. Então, se a gente for colocar mais recente até com a internet e tudo mais, um Facebook, assim, ele sempre teve lá o portal desenvolvedor dele, onde ele explora todas as APIs. Então, quando você entra em qualquer outro site, qualquer joguinho, que tem um botão lá, login com o Facebook, ele está usando APIs do Facebook, ou publicar isso na rede social, ou fazer alguma interação assim. Fora nesse mundo de redes sociais, né, quando você vai para exemplos de soluções, assim, aplicativos que você usa no dia a dia, aquele mapa que aparece, então, pegar um iFood, é um aplicativo de alimentos, mas quando você faz aquele pedido, tem o mapa, tem o trajeto, de onde está aquela moto, para trazer até a entrega para você. Está usando uma API do GPS, está usando a API do mapa, está usando... Então, a área de tecnologia, e daí tem gente que trabalha com esse termo, as APIs são as colas digitais. É como você consegue juntar um monte de pecinhas e plugando isso daí e monta um grande sistema. Explicando isso novamente dentro do cenário de Open Banking, é a possibilidade um pouco de trazer os serviços bancários para outro canal. Então, quando você tem um dispositivo, por exemplo, um Google Home, que é uma caixa de som inteligente lá, que você consegue falar com ela e ela responder, ela só vai conseguir responder uma pergunta se aquele provedor de serviço tiver APIs. Então, eu só consigo pedir um Uber por aquela caixinha se o Uber disponibilizar uma API para o Google ou para um desenvolvedor programar aquilo. A partir do momento que um banco, uma instituição financeira tem APIs, eu consigo perguntar meu saldo para um Google Home, ou mesmo que ele faça uma compra para mim, o pagamento, ou faça um investimento, ou qualquer coisa nesse sentido. É uma explicação assim, genérica do que é API, mas o principal é que daí você consegue, com esse canal, e daí um tema que você colocou lá na frente, a segurança, né? Ele tecnologicamente vem sendo usado por grandes companhias, e daí existem protocolos que deixam tudo isso aí seguro, criptografado. Então, a gente já tem experiência tecnológica suficiente para promover um ambiente seguro, realmente, onde não tenha nenhum tipo de vazamento dessas informações que estão sendo compartilhadas por esse meio. Bacana, Melfi. Deixa eu fazer um comentário em cima, Cíntia, a gente não combinou isso, mas o Melfi realmente foi super conciso. Eu fiz o curso dele de API, acho que levou 160 horas para entender as APIs, mas eu acho que uma das coisas que tá da beleza da API é a simplicidade como a arquitetura ou a tecnologia por trás foi construída, né? Eu efetivamente só fui entender como funcionava as APIs quando eu fiz o curso do Melfi, quando ele explicou direitinho, gastou bastante tempo, né, explicando a parte intrínseca das APIs, e ela permite fazer conexões. E aí só queria fazer um adendo aí da questão do Open Banking. Quer dizer, quando você conecta dois computadores, a API permite não só você conectar dois computadores, mas em especial dois computadores que não falam a mesma língua. No sentido que podem ser, por exemplo, sistemas operacionais diferentes, plataformas diferentes, linguagens diferentes, estruturação de bancos de dados diferentes, mas se você conseguir fazer esses computadores que a gente chama de legado estarem publicando ou entregando as suas soluções numa API, em formato de API, não importa qual é a dificuldade que você tem aqui atrás, elas vão se entender aqui em cima. E você vai poder fazer com que elas se falem e se entendam. Num ambiente de Open Banking, em que você tem o que a gente chama de N para N, né? Você tem múltiplos operadores precisando se conectar com múltiplos operadores, não dá para você ficar fazendo tradução.
Então, as APIs são a solução ideal para você conseguir fazer com que todo mundo fale com todo mundo. E, efetivamente, é um pouco de genialidade criada com as APIs, porque elas são muito simples, muito fáceis, muito seguras e conseguem efetivamente fazer com que todo mundo fale com todo mundo. Se você for entender realmente a fundo como chegou lá e o que está por trás dessa simplicidade, que toda genialidade simples tem uma mecânica bastante madura por trás, ela leva 160 horas ouvindo o Melfi falar. Mas, efetivamente, para quem quer ser usuário só, a API é isso que o Melfi falou. Com as APIs que o Dev vai montar para você, em cima do seu legado, você consegue conectar. E aí, uma coisa importante, a API não resolve o problema do legado, né, Melfi? Se o seu legado aqui atrás não faz, a API não fará em cima. Ela é só um conector. É só uma forma padronizada de conectar. Então, este seja talvez aquele, voltando no desafio que a gente falou no começo, bancos, né, seguradoras, operadores de mercado que não conseguem ver os seus dados. Eles têm dificuldade em retrieve, né, em buscar os dados que ele tem dos clientes dentro dos... Não há API no mundo que vai resolver isso. Ele tem que antes resolver esse problema, e aí as APIs vão conseguir conectar esses dados com qualquer outro operador do mercado. Legal. Renata, aproveitando que você falou sobre as APIs e o Melfi tocou no assunto de negócios, a gente está vivendo aí a era da transformação digital, né? Com a pandemia, mais do que nunca, as empresas tiveram que acelerar essa transformação digital que já vinha ocorrendo. Então, fala um pouquinho para a gente como que a parte de negócios, como as APIs podem ser usadas nos negócios para aumentar essa transformação digital. E uma questão que a gente sempre discute muito quando a gente fala no âmbito das associações de classe com relação às APIs, é sobre a padronização, de ter APIs padronizadas ou não. Você pode falar um pouquinho sobre as vantagens de ter padronização para API? Uma primeira pergunta, né? Efetivamente, hoje, a digitalização está muito mais fácil para as empresas, para quem vai desenvolver. Até muito recentemente, 5 anos atrás, qualquer coisa que você quisesse desenvolver de facilidade, de experiência para o seu cliente de produto, você tinha que fazer código, você tinha que desenvolver e entregar. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer a venda para o meu cliente de um produto e eu vou usar o enriquecimento de dados dele. Eu vou ter que pedir para ele preencher o dado, vou capturar esse dado, vou mandar para as empresas que fazem os birôs para enriquecer dados, trazer. Hoje tem uma API que faz isso, ou tem várias APIs que fazem isso. Várias APIs que fazem qualquer serviço para o seu cliente. Eu quero adotar uma solução de inteligência artificial. Não preciso comprar estatístico, contratar estatísticos, sistemas de base de dados, processadores, nada disso. Tem API que faz isso. Você sobe os dados e te dá a resposta que você precisa. Então, para digitalizar empresas, sistemas de pagamento, de e-commerce, de antifraude, de todas as soluções que você pode imaginar para que a sua empresa se digitalize, ou às vezes até, se você é uma hamburgueria da esquina e você quer vender no iFood, existe a API do iFood para você colocar no seu site para você poder vender via iFood. Então, existe tudo hoje é mais fácil para você digitalizar a sua empresa, porque você pode simplesmente consumir as APIs. Então, você pode ir direto nas empresas e buscar, pode ir como o Mel falou no Facebook, vai lá no Dev Portal deles e busca as APIs do Facebook para colocar no seu site, no seu aplicativo, na sua aplicação, no seu internet, o que for. Ou você pode simplesmente ir numa plataforma como a nossa, no Marketplace, que tem todas as APIs necessárias para uma operação, busca, faz o picking do que você quiser, com um único login e senha você entra, busca as APIs, loga, integra e sai usando, faz o seu front-end e sai usando. Então, o ciclo de desenvolvimento de soluções, e aí, inclusive para o Open Banking, inclusive para você poder oferecer suas soluções de Open Banking, diminuiu muito, porque você hoje não precisa desenvolver mais. É o que eu sempre falo para CIOs, parem de desenvolver. Só desenvolva aquilo que você buscou e não tem. Porque se não existe no mercado, desenvolva. Porque aí você vai publicar como API e vai vender para o mercado. Mas provavelmente, grande parte das soluções que você precisa hoje já estão disponíveis. Com 150 APIs que nós temos na plataforma para o mercado financeiro, provavelmente a gente atende grande parte das necessidades da maior parte dos bancos, seguradoras e operadores, corretores, etc. do mercado. Então, a digitalização hoje é uma questão, um esforço, um desafio muito menor do que já foi no passado, porque você precisa muito mais orquestrar, você dá muito mais poder hoje ao time de business, de negócios, do que a barreira de tecnologia.
Então, o time de negócio, eu quero isso, testo, não gostei, troca a API, vai para outra, rapidamente faz uma evolução do sistema, digitalizando o seu processo e surfando a onda do que há de mais, assim, APIs entrando todos os dias, de mercado entrando APIs todos os dias, não só na grid, mas sempre tem uma novidade de fácil adoção. Portanto, tanto para o Open Banking quanto para qualquer digitalização, hoje não desenvolva nada, busque alguma coisa pronta que é mais fácil, mais rápido, mais barato para você entrar no mercado. Quanto à segunda questão, que é a questão que você me perguntou da padronização, a API ela já é um padrão de comunicação, certo? Ela é uma comunicação que ela já está estabelecido os endpoints, as trocas. O que existe de padrão por trás, que é importante, são os padrões de dados, de bancos de dados, de negócios que precisam estar estabelecidos. E aí, fazendo de novo um contato fazendo uma união de novo com o Open Banking, nós caímos de novo na questão que a gente falou, quais são os desafios. O primeiro desafio, na minha visão, o primeiro e maior desafio é efetivamente a gente chegar na autorregulamentação num acordo de bancos de dados, num acordo de dicionários de dados, para a gente conseguir fazer uma troca aí entre as partes, entre os operadores, que um lado consiga ler o outro lado. Porque provavelmente um banco tem a sua estrutura de banco de dados, seu dicionário num formato, o outro tem em outro formato. Se eu mandar de um lado para o outro, essa informação não fará sentido, ninguém vai conseguir se entender. E na hora que a gente tiver que estabelecer o padrão, evidentemente que para um lado vai ter um esforço, para o outro lado vai ter outro esforço, e a gente precisa chegar nesse acordo aí, num padrão que funcione. Eu estou vendo aqui, não sei, eu acho que a gente perdeu a Cíntia. Ela está aí. Você está aí, Cíntia. Ótimo, voltou. Que bom. Vamos lá. Legal, Renato, obrigada. Eu acho que você falou um pouco sobre o marketplace de APIs, né? E agora, no início do mês, lá no Reino Unido, teve o lançamento do Open Banking Apple Store, que mostra o potencial aí de negócios que o Open Banking pode trazer. Mas o que ficou muito claro é que as APIs vão muito além do Open Banking, né? Já existem há anos e são utilizadas aí amplamente. Melfi, você que é o nosso super rei das APIs, você pode falar um pouquinho mais sobre as outras oportunidades de negócio que isso pode trazer? Legal, bacana. Super rei fica a seu critério aí, mas muito obrigado aí. O que eu imagino, né? A gente comentou um pouco aqui que o nosso escopo de Open Banking ele é amplo, realmente. Mas ele entra bastante nessa parte de compartilhamento de dados. Então, a instituição financeira estar compartilhando aqueles dados que assim são dos usuários. Mas aonde está a grande vantagem, o que as instituições deviam estar pensando nesse momento, é justamente como fazer a oferta dos serviços e dos produtos. Então, estarem trabalhando internamente, como eu ofereço registros de boletos mais eficientes, ou como é que eu ofereço a venda dos meus produtos de investimentos por esse canal agora que é a API, contratação de outros serviços de crédito, contratação de N coisas que ele pode oferecer aos clientes, seguros e tudo mais. Além disso, então, um produto que já seria coisas que talvez ele faça muito bem dentro de casa e que outras instituições não façam. Um pouco daquela linha lá que o Renato falou de como está sendo a transformação digital. Pensa que hoje a gente tem grandes instituições aí capazes de gerar score financeiro muito bom. E talvez não tenha um produto de crédito tão bom. Então, a pessoa vai lá, é avaliada dentro daquela instituição, só que acaba não fazendo aquela tomada de crédito porque o produto dela não é adequado. Se ela vende como serviço para o mercado apenas essa análise de crédito via API, usando já esses recursos tecnológicos que ela vai gastar de infraestrutura, de planejamento e tudo mais para ter esse start do Open Banking, ela coloca também um outro serviço, um serviço de análise de crédito, por exemplo. E daí outras instituições do mercado, financeiro ou não, pode ser até uma instituição de ensino, que vai se aproveitar dessa solução de análise de crédito para tomar uma decisão de uma matrícula de aluno, por exemplo.
Então, cenários assim que o time de negócios e tecnologia, enfim, das instituições financeiras, tem que ver os grandes pontos, assim, o forte deles, e que a gente é muito bom, a gente sabe fazer análise de fraude de documentos que chegam para a gente via imagem. Putz, então vamos vender isso como serviço. Ou a gente não sabe realmente fazer isso, assim, análise de crédito, a gente é péssimo, mas a gente tem um bom produto de crédito. Vão no mercado, procurar alguém que tem uma solução de análise de crédito boa, mais barata do que a minha, e vou consumir ela como serviço. Para isso tem canais aí, a Grid pode ser uma solução onde vai expor todo esse marketplace, mas no mundo físico é um pouco como você vai num supermercado, então você vai escolher os melhores ingredientes para realmente fazer a sua comida lá, a sua feijoada. Você não vai sair cuidando de tudo, plantando todos os ingredientes, fazendo a criação de todos os animais aí que você precisa dentro de casa. O foco, assim, respondendo novamente sua pergunta, mas, assim, onde gera as oportunidades? Justamente eles olhando para dentro do banco, vendo os melhores produtos e as melhores oportunidades que aquela instituição pode fazer e provendo isso como serviço para o mercado. Eles vão ter capacidade de aumentar, assim, em escala, hoje, coisas que eles estão lá engatinhando numa medida menor. Então, vai aumentar muito o potencial de receita para aquela instituição, se ela souber aproveitar os pontos positivos dela e ir no mercado para pegar o ponto que hoje ela é não tão positivo. Tem desculpa, Cintia, operador de Londres que participou muito do processo de desenvolvimento, ele disse o seguinte, não sei se tão radical assim, mas a visão dele era que para os grandes operadores, para os grandes bancos, uma das maiores fontes de renda do Open Bank vai ser exatamente isso. Que imagine uma grande instituição bancária que opera em todas as frentes, opera em todos os negócios, a quantidade de conhecimento, a quantidade de soluções que eles têm dentro de casa, que eles poderiam franquear para outras empresas e cobrar por isso. Então, existe espaço para você transformar as soluções eficientes e maduras que você tem dentro de casa em microserviços ou em serviços e entregar para o mercado monetizando muito grande. Eu concordo plenamente com a visão do Melfi, o rei das APIs. Legal, eu queria fazer um gancho nisso, inclusive, Melfi, se você pudesse falar um pouquinho, quais são as vantagens de ofertar, então, as APIs para o mercado? Tá, legal, continuo assim, então, uma grande vantagem de ofertar APIs e preparar toda a sua empresa, com a ajuda de outros, ou enfim, daí a gente pode até discutir mais à frente, é justamente ter ganhos em escala. Então, vou voltar um pouco àquele exemplo do mapa, mas imagina que se para colocar o mapa do Google dentro do seu site, você precisasse ligar para o Google, pedir uma autorização, assinar um NDA, passar pelo jurídico, depois de 7 dias vem um retorno e tal, e daí depois vem uma caixa para tua casa com o direito de uso daquele mapa, sei lá. E isso demorasse, sei lá, um mês, ou mesmo que demorasse uma semana, e não ia ter tantos aplicativos, não ia ter tantos sites, não ia ter tantas soluções usando aquele recurso. A partir do momento que você deixa um fluxo limpo, onde um desenvolvedor ou uma pessoa interessada consegue ter acesso àquela sua API, ver a documentação, testar ela de uma maneira freemium, no mínimo. Então, por exemplo, os mapas lá do Google, você tem um limite diário que você pode usar grátis dentro do seu aplicativo. E daí, fazendo sentido isso, você falando, putz, já criei aqui uma solução, fiz meu mapa, agora eu consigo localizar 2 pessoas pelo mundo através de ACI, faz sentido, eu simplesmente continuo usando e o Google vai me cobrar por aquilo. Eu não precisei fazer nenhum processo diferente, assim. Conforme eu me cadastrei, já peguei a minha chave de acesso gratuito, a partir do momento que eu passar aquelas faixas, ele já vai começar a me cobrar, já vai fazer aquilo. E daí, todas as outras empresas de tecnologia que expõem APIs, elas trabalham muito próximo nesse modelo. Então, a grande questão a grande vantagem de expor API é se preparar dentro para ter esse movimento em escala. Então, você poder liberar o seu serviço
para que ele seja consumido em diversos outros canais, muitos que você nem imagina. Vou trazer um exemplo fora do mercado financeiro, que pelo menos eu gosto muito, que são aquelas lâmpadas inteligentes, aquelas lâmpadas que mudam de cor ou que ligam e desligam de acordo com o seu controle de voz, né? O que a gente tem? A gente tem um sistema de videogame de uma outra companhia que, conforme você está jogando aquele jogo, ele vai se comunicando com aquelas lâmpadas e mudando de cor, de acordo com a fase, de acordo com o movimento daquelas cenas. Ou aplicativos de música que você coloca para tocar e as lâmpadas vão já fazendo uma mixagem, tipo uma discoteca, dentro da sua própria casa. A empresa de lâmpada, ela não precisou se preocupar com essas soluções, ela nem sabe que, enfim, qual jogo está sincronizado com ela, para tal ritmo eu vou colocar a música assim, eu vou colocar assado. Ela simplesmente criou a lâmpada e disponibilizou as APIs no mercado. E outras empresas vão trabalhar com essa inovação. Então, é um pouco aquele link da transformação digital, mas também pensando como inovação aberta. Um dos pilares do Open Banking é trazer inovação lá para o mercado. As APIs é uma dessa maneira de inovação aberta, de poder essa lâmpada piscar toda vez que tem um depósito na minha conta, fazer, enfim, coisas que o banco não precisa se preocupar e outras empresas de tecnologia, de lâmpadas, de caixinhas de som, enfim, vão criar para o sistema financeiro. Então, esse é o maior grande benefício, vai ser essa inovação que o ecossistema vai criar em cima dos bancos. Renato, você quer fazer algum comentário adicional e aproveitar e falar um pouquinho também de vantagens de consumo de APIs e não só de ofertas? Acho que é tudo junto, né? É exatamente isso que, no fim das contas, o Melfi colocou de uma forma perfeita, né? O grande ganho não está em você poder fazer o pagamento instantâneo ou você ser mais competitivo porque você vai ter acesso. O grande ganho está em tudo aquilo que vai ser criado e que nós ainda não sabemos, que nós ainda não conhecemos. O grande ganho vai ser nós mudarmos para um modelo mental de inovação aberta. Um modelo em que o que eu desenvolver, eu vou publicar e vou deixar outras pessoas construírem em cima disso. Porque a gente vive num mundo hoje em que o meu segredo industrial é a fortaleza do meu negócio, né? E a gente tem que mudar para um mundo em que a minha transparência industrial é a fortaleza do meu negócio, né? A minha contribuição industrial é a fortaleza do meu negócio, porque no mundo plataformizado como o nosso, quanto mais eu colocar a minha solução na plataforma, mais gente vai usar, mais eu vou ficar poderoso, né? Evidentemente, isso exige você estar sempre trazendo coisas novas, estar sempre se mantendo competitivo, mas essa é a beleza do nosso negócio, de você estar sempre desenvolvendo, sempre inovando, sempre criando, sempre contribuindo. E seguramente, nós já vimos isso diversas vezes no Brasil, nós temos aqui capacidade e criatividade suficiente para assombrar o mundo. À medida em que nós formos para essas soluções abertas, à medida em que as plataformas, os dev portals estiverem abertos de todos os bancos, todas as seguradoras, todos os operadores, e qualquer um poder começar a construir em cima, nós vamos ver uma enorme revolução, de novo, a revolução que eu falei, a revolução do nosso negócio, que tem um potencial enorme de crescimento, concordo plenamente. E aí, a sua pergunta diretamente, né, quais são as vantagens de consumir APIs, a gente está aqui numa videoconferência, né, num webinar, que está consumindo um monte de APIs. Seguramente, atrás dessa tela que a gente está, tem um monte de APIs sendo consumidas, porque todos nós tivemos que fazer um login no começo, tivemos que fazer uma inscrição, alguns de nós estão pagando para usar o Zoom ou para usar uma outra solução, e isso tudo tem uma API de pagamento, de meio de pagamento, de adquirência. Então, todas essas... O mundo hoje funciona baseado em APIs, e à medida em que você decide que você não vai construir dentro de casa e você vai consumir umas APIs, você também está decidindo que amanhã eu posso abandonar essa API e pegar uma outra melhor, usar um outro serviço melhor, usar uma coisa nova que saiu, ou fazer uma outra combinação, e posso agregar mais APIs, eu vou sempre ter uma solução não pronta, eu vou ter sempre uma solução em construção, em mudança, em evolução, né, com muita facilidade, com custo muito baixo, e vou conseguir sempre estar atualizado. Então, o consumo de APIs tem essa vantagem, além de outras, né? Não tem
não só não tem um custo de licença, não tem um custo de desenvolvimento, a maior parte delas não tem custo de uso se você não usar, então você só usa, você só paga com a pay as you go, você só paga conforme você usa, né, custo zero de implantação, então é muito mais eficiente, muito mais fácil, e é uma forma de você operacionalmente fazer com que essa inovação aberta seja real, que você possa realmente desenvolver e usar o que os outros, né, construir em cima da criatividade dos outros, né, desenvolver em cima do que outros já fizeram. Uhum. É muito interessante que você falou sobre essa questão de criação, de ser aberto agora, né, o sistema, porque recentemente também o João André, o chefe de regulação do Banco Central, ele publicou um vídeo no YouTube do Banco Central, em que ele disse que as APIs permitem que você tenha o seu próprio banco. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Como que é usar a API para ter o seu próprio banco? Veja, você quer ter o seu banco, né? Você precisa ter uma solução de conta corrente, uma solução de gestão de extrato, soluções de transferências, de pagamento de contas, de alguns serviços, recarga de celular, compra de um produto ou de outro produto, cash in, cash out. Esses serviços estão hoje disponíveis em APIs. Você pode ter, por exemplo, uma abertura de conta corrente, que é o serviço de captura de dados, né, que você precisa para fazer o cadastramento de uma empresa, a gestão de balanço, né, de extrato de outra empresa, o TED contratado em 2 ou 3, que você vai usar conforme você quiser mais barato no dia, solução de publicação de extrato bancário de quarto, quinto. Você pode buscar as APIs e construir soluções para construir um banco virtual. Na verdade, não um banco, porque não é um banco formal, mas uma wallet, com certeza, e eventualmente, se você pegar uma API de um banco, da conta dele, você tem efetivamente o seu banco. É que os bancos não fazem isso ainda, eles não te dão a API da conta corrente deles para você usar uma conta formal. Mas farão, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Mas para uma conta corrente de wallet hoje, qualquer um de nós aqui que decida que, olha, até a semana que vem eu quero ter a minha wallet, que eu vou buscar as melhores soluções do mercado e vou montar num frame, né, num front-end com a minha cara, com o meu nome, eu quero o Renato Bank, né, não pode chamar Renato Banco, porque senão o Banco Central não permite. Mas Renato Bank você pode chamar, e o Renato Bank tem conta, tem tudo, é uma wallet, não é uma conta corrente formal 2025, mas você tem um banco funcionando simplesmente consumindo APIs. Se você entrar hoje e não precisa, não estou dizendo para você, não estou vendendo a Grid, adoraria que fosse assim, mas assim, você pode ir em cada banco, mas se você entrar na plataforma da Grid hoje, você tem todas as APIs necessárias para montar um banco, para montar o Melfi Bank, por exemplo. O Melfi pode entrar lá e trabalhar no final de semana lá nas APIs que ele gosta. Segunda-feira ele está vendendo para a gente as contas de wallet do Melfi Bank usando os serviços terceiros. Efetivamente, hoje, cada um pode ter o seu banco consumindo APIs de terceiros. Legal. Eu recebi aqui uma pergunta bem interessante do Marco Menezes. Daí vocês fiquem à vontade para responderem em conjunto, ou quem se sente mais à vontade. Mas ele diz o seguinte: concordo que quem está com uma visão aberta e otimista vai querer ingressar e se beneficiar do Open Banking. Por quais motivos as empresas teriam para não aderir? Vai lá, Melfi. Posso começar. Enfim, se eu pelo otimismo, enfim, como eu até comecei, acredito que o Marcos aí, ele entenda que se eu tivesse como decisor de uma instituição financeira, sim, estaria aderindo aí ao Open Banking, muito antes, inclusive, dele ter sido regulado. Então, eu acho que essa estratégia de APIs, de abertura, muitas instituições algumas já se movimentaram, mas muitas já deveriam ter se movimentado antes do Banco Central. Poderia ser uma iniciativa de mercado até, das associações, enfim, sem intervenção do Banco Central. Ele precisou ser ativo aí para ter essa regulação no mercado. Por que não? Um por que não pode ser a própria questão de necessidade de time de tecnologia para trabalhar sobre isso. Então, daí algumas instituições de médio, pequeno porte vão precisar, sim, de outras empresas que auxiliem ela nisso. Então, vai ser necessário a Grid, vai ser necessário outros players aí para estar apoiando essa instituição. Então, não, se eu fosse, assim, médio e pequeno, eu não faria isso sozinho, porque eu faria,
mas não faria sozinho, faria com o apoio de outras empresas que vão fazer esse serviço de tecnologia de alguma maneira para elas, porque sim, existe uma maneira certa de fazer, então fazer sozinho você pode talvez fazer errado, e daí isso vai ser mais custoso e tudo mais. Algumas grandes instituições se declararam e tudo mais, e daí é o ponto de vista mais deles, que não iriam muito para esse movimento se não fosse obrigatório por 2 motivos, assim. Grandes investimentos que eles vão ter na parte de legados. Então, eles têm sistemas de tecnologia que não se falam, então que um é de um departamento, outro é de outro e tudo mais, e eles vão ter que melhorar tudo isso de alguma forma. Então, daí não é nem que eles não tenham grandes interesses, mas é que ele vê que tem um grande trabalho, uma grande lição de casa para isso. E um outro fator que daí os bancos maiores colocam, um pouco também provocado pelo Banco Central, é um dos objetivos do Open Banking, é fomentar a concorrência. Então, a partir do momento que você tem mais concorrência, você vai ter que ser mais eficiente, você vai ter que melhorar suas coisas. Se eu sou um dos líderes do mercado, se eu estou lá, eu não acho a concorrência tão boa, talvez. A visão devia ser diferente, né? Todo mundo deveria sempre gostar de concorrência, mas, de repente, quando você é o primeiro, o segundo, você não quer que aumente aquela concorrência. Vai obrigar os bancos a trabalharem a digitalização deles, a transformação digital, numa agenda muito mais rápida junto com o mercado. Mas eu não vejo motivos que eles não iriam se não fossem esses, né? E somando com isso, assim, só essa parte de concorrência que eu provoquei, eu acho que com o Open Banking, na verdade, ele é mais fermento, eu falo isso sempre algumas vezes, então ele aumenta esse bolo, por mais concorrência que tenha, vai ter novos players, competidores e tudo mais, mas o bolo do mercado financeiro vai crescer muito, a gente vai ter novos entrantes aí nesse mercado, do lado de consumidores, então pessoas que não tinham acesso a produto de crédito que agora vão ter, pessoas que não investiam recursos que agora vão investir. Então, o mercado financeiro cresce e daí, com isso, grandes players vão continuar ganhando muito, mas com oportunidades para novos entrantes aí também compartilharem dessas receitas. Assim. Legal. Eu concordo com o Melfi, acho que tem uma questão de realmente algumas empresas com enormes dificuldades dentro de casa e que enxergam o nível de investimento que vão ter que fazer para poder ver os dados, para poder entregar. Então, isso pode ser um motivo para não querer entrar. Eventualmente, a conta pode não ficar boa mesmo. Pode custar muito caro de ter que fazer um trabalho que já era devido há muito tempo e ter que fazer agora tudo de uma vez. Então, pode ser desafiador isso. Concordo com o modelo mental também. Algumas operadoras que acham que não ter é melhor do que ter. Eu efetivamente não vejo nenhum dos operadores atuais não sendo beneficiados. Claro que, evidentemente, para ser beneficiado, às vezes exige um esforço, mas tem benefício para todo mundo. Talvez só eu adicionaria, Melfi, um ponto que talvez haja quem não queira, porque efetivamente não faça sentido para o negócio. Imagine um pequeno banco regional que tem um trabalho muito específico. Ele é focado no financiamento de construções de uma determinada construtora, porque ele é ligado a essa construtora. Ele só faz isso. Ele só financia operações, então ele faz o funding, financia operações. Para ele ir buscar no Open Banking soluções que não é o negócio dele, ou ele é uma empresa de câmbio, de Forex, só faz câmbio com aqueles clientes há muito tempo, ele só vende cartas de garantia, né? Um cara muito específico, que é muito focado, talvez ele diga assim, putz, eu vou ter que entrar nesse negócio, vai me dar um trabalho, vou ter que trocar dados com um monte de gente e não vou ganhar nada porque eu não vou buscar mais clientes em outros mercados. Eu não tenho esse modelo de negócios. Então, talvez para este cara, ele escolha ficar de fora e não participar à medida do possível, vai ter que ser compliant, então ele vai ter soluções mais simplificadas para poder ser compliant, mas não vai fazer mais nada além disso. Talvez possa existir alguns caras muito específicos, muito focados, que para eles talvez não faça sentido. Legal, bacana. Eu acho que a gente explorou bastante aqui a questão do Open Banking no mercado financeiro, né? E a gente sabe que o uso de APIs aí pode ser amplamente utilizado. Ô, Renato, você pode falar um pouquinho sobre outras verticais de uso de API, seja no mercado de seguro, de previdência, ou outros que você entende que possam ser usadas? Bom, primeiro, a resolução conjunta já traz
os seguros, né? Evoluiu de versões anteriores que eram seguros de vida e previdência para seguros em geral. Claro que está ligado ali a um consumo em banco, informação em banco, etc. Mas provavelmente atingirá a maior parte já na origem, já com o que está escrito e vigindo, atingirá a maior parte das seguradoras. E previdência complementar também, que 94% dos negócios de previdência complementar no Brasil são comercializados nos bancos, portanto a indústria inteira praticamente, não são comercializados nos bancos, são consultados em bancos, operados em bancos, estão envolvidos. Mas, de qualquer forma, vamos lembrar de novo que eu citei antes da LGPD. A partir de maio do ano que vem, eu acho que sozinha a LGPD talvez não tivesse este efeito, mas à medida que o Open Banking já estiver funcionando e o consumidor começar a aprender que ele tem direito a ver e consumir os dados dele e que o outro lado pode ter interesse para qualquer coisa, não necessariamente para operações financeiras, né? No limite, eu posso querer passar meus dados para qualquer outro operador do mercado para que me conheça e me faça uma subscrição de risco, de algum tipo de risco qualquer, usando os meus dados. A LGPD, quando for dada visão ao consumidor de que a LGPD, na verdade, é um grande open bankão para tudo, provavelmente nós vamos ter outras indústrias precisando disso, como o Melf citou, a parte de um caso de escola, que pode tomar decisão de dar o crédito ou não para fazer matrícula, para o cliente que tem um curso sei lá, um curso curto, de um final de semana para pagar em 10 vezes, ele vai buscar o crédito em outros negócios que ele fez. Eu também posso querer buscar as notas que esse cara teve em outras escolas, né, para saber em que ponto eu coloco ele, né, se ele está mudando de uma escola de inglês para outra escola de inglês, onde eu coloco, me dá as notas da sua outra escola de inglês. Eu posso buscar esse dado e não vai fazer sentido. Cliente, uma coisa importante que eu sempre falo, e me pergunto às vezes, né, mas o cliente vai se adaptar a esse novo mundo? Primeiro, que eu acho que esse novo mundo somos nós que executamos e não o cliente vai ser super usuário. E segundo, que eu acho que ele vai se adaptar muito rápido. E à medida em que ele se adapta muito rápido no nosso negócio financeiro, de que ele passa a ser dono do consumo dos dados dele, dono da concessão de acesso para quem quiser, a hora que ele chegar em outra coisa, em outra indústria qualquer, ele não vai entender que ele não pode consumir os dados. Rapidamente ele vai fazer ligação e falar assim, não, peraí, eu preciso poder usar. E como vai ter gente interessada em usar os dados, né, vai ter novas entrantes de cursos de inglês que vão querer buscar os dados do curso de inglês do outro e elas vão da transparência, da possibilidade que o cliente tem, logo, rapidamente, isso vai pegar e o cliente vai se adaptar. Então, eu acho que existe uma oportunidade enorme de construção de soluções para outras indústrias. Acho que o Open Banking é só o primeiro a começar, né? Nós estamos iniciando e assim, tem coisas já começando a falar de outras verticais que a gente vai operar. Se você pegar a indústria 4.0, é uma indústria baseada em APIs, e a experiência desenvolvida por robôs é muito importante. O que você desenvolve de experiência num conjunto de robôs de uma fábrica, numa indústria, numa planta, é muito importante ser consumido para você evoluir a eficiência dos robôs em outra planta. Mas se eu sou o dono dos robôs, eu não posso usar o do outro até que me permitam ter acesso a esses dados. Então, isso vai mudar também muito a eficiência da indústria como um todo, consumindo os resultados estatísticos de longo prazo de consumo de robôs. Então, tem muitos usos que vão ser dados para isso. Imagina em telecom, você poder entender a conta de uma empresa. Imagina uma grande empresa que tenha 1.000, 2.000 funcionários, que tenha 500 números de celular para aquelas pessoas. Eu quero buscar esse contrato, quero saber o uso, né, do que foi dado para poder fazer uma prova. Tem usos para todo mundo, para todo mundo. E para o consumidor vai ser muito fácil entender que o mundo mudou, né? Nesse nosso novo negócio, o banco não vai ser mais uma agência. O banco vai ser o posto de gasolina, vai ser um varejista, o supermercado, vai ser a loja da esquina, vai ser o banco. O consumidor não vai levar mais do que um dia para entender isso e passar a usar e abandonar aquela agência com o logo do lado de fora que ele costumava ir e vai usar só o posto de gasolina para fazer banking para ele. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que as verticais se multipliquem muito rapidamente. Bacana. E o governo? O governo já embarcou nessa de API?
Legal, vou complementar. Estão embarcando, sim. Existe um grande esforço do governo federal aqui em fazer essa transformação digital, em trazer essa jornada melhor. Então, dentro desse exemplo que o Renato falou, onde o banco vai estar no posto de gasolina, onde o banco vai estar em outros locais, o governo trabalha para justamente ter esse potencial de o serviço que ele tem que te oferecer estar nesses canais, estar num posto de gasolina, estar em algum local que faça sentido. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, a emissão de passaporte. É um serviço do governo, o cidadão ele tem que saber que é emitido pela Polícia Federal, agendar uma visita, tudo mais. E muitos precisam desse passaporte, sei lá, quando vai comprar uma passagem, quando realmente vai fazer uma viagem. Através de uma transformação que o governo pode realizar e trabalham fortemente com isso, quem está vendendo essa passagem já ajudar ao agendamento do seu passaporte, já coletar algumas informações daquele bilhete, compartilhando com a Receita Federal e tudo mais. Então, o emissor daquele passaporte vai continuar sendo, sim, um órgão público. Mas o canal que você está fazendo aquilo não precisa. Pode ser uma empresa privada que está ganhando com aquilo, por ser um canal. Então, de certa forma, o governo pode compartilhar receitas com ela, ou até mesmo está economizando receitas. E isso a gente pode enxergar em todos os órgãos federais e estaduais aí. Então, enfim, desde uma Receita Federal e tudo mais. Com o LGPD, compartilhamento de dados é um pouco isso. Como eles vão ter que compartilhar dados com o consentimento sempre do consumidor, né? Então, tudo isso que a gente está falando, de certa forma, sempre beneficia o cidadão, o consumidor, porque ele está no centro o botão liga e desliga disso daí está na mão dele, né? Então, ele vai poder, sei lá, fazer uma abertura de empresa. Eu preciso uma xerox dos... Não, vamos voltar até para a matrícula lá na universidade, né? Você vai se matricular, você precisa do certificado de conclusão de curso, precisa da sua carteira de vacinação, precisa do reservista, no caso dos homens, e TSE, lá o comprovante que você votou na última eleição. Enfim, diversos dados que estão na mão do governo, e você tem um papel dentro da tua casa, tem isso. Com essa digitalização, essa transformação digital do governo, você consegue simplesmente dar consentimento para aquela instituição, falando, consulta aqui nesse órgão, todas essas informações, e sua matrícula está efetivada. Com o consentimento que você vai dar também na sua instituição financeira, ela já tira de lá o pagamento, enfim. Então, entra bem em linha do que o Renato falou, que o cidadão ele vai se acostumar com isso no dia zero. Você está dando benefícios para ele, você está dando facilidade, fica muito fluido transacionar isso. E evita fraudes, e dá mais segurança para quem realmente está fazendo aquela transação, porque, sei lá, um crédito imobiliário, onde eu pegava imprimia um monte de extrato de uma instituição e levava para outra em papel. Aquilo lá é extremamente fraudável, enfim, não tem garantia. Imprimir o meu imposto de renda e levar para algum local. Tem uma validade, enfim, é assim que é feito hoje, mas é possível de fraude. Quando eu compartilho meus dados da Receita Federal com uma instituição financeira, ou, enfim, com quem assim eu quero, você não tem fraude, está consumindo direto da fonte aquela informação. Então, enfim, é um sistema mais seguro, mais eficiente. É uma transformação em todos os setores, mas, assim, o governo federal, especialmente, vem trabalhando bastante nisso. É bastante coisa para fazer, enfim, é toda uma estrutura, mas é o desejo, é o alvo, assim, que vai acontecer isso daí nos próximos anos, e a gente tem exemplos internacionais que isso já funcionam bacana, assim. Legal. Veio mais uma pergunta aqui bastante interessante do José Albuquerque, que ele pergunta, não pode haver superfaturamento das APIs dependendo da informação? E daí eu queria aproveitar e fazer um link com essa pergunta aqui. Talvez, Melfi, você que está participando bastante aí dos grupos de trabalho com o Banco Central e com as associações, fala um pouco sobre os custos envolvidos no Open Banking. Eu acho que é importante a gente falar de eventuais tarifas e ressarcimentos. Legal. Pensando do lado da instituição, né, ela tem alguns dados que vão ter limites de consulta.
Então, vou separar até um pouco aqui por fases. A primeira são aqueles dados públicos da instituição, onde ela está, quais produtos ela oferece. Aquilo lá não tem tarifa, não tem uma monetização em cima disso. São dados já públicos, enfim, que a instituição é obrigatória. Na segunda fase, que a gente entra com dados de cadastros, então eu, Rogério, vou poder compartilhar, né, meu dado de cadastro com uma outra instituição. Isso tem um limite mensal que eu posso fazer. Se eu não me engano, são 4, 5 vezes no mês. Mais que isso, essas duas instituições elas precisam ter um acordo. Precisa ter vai ter, né, uma tabelinha falando, isso daí custa tantos centavos, tantos reais. E a mesma coisa vale para a consulta de extratos, onde eu tenho um limite de 120 consultas dentro de um mês, e mais que isso também existe um modelo de negócio que precisa ter tratado. Com um exemplo, assim, imagina que eu tenho uma solução dentro do meu celular, que nem da lâmpada que eu falei, que vai piscar toda vez que tiver um depósito na minha conta. A cada 5 minutos, ela vai precisar bater na instituição e ver lá se tem um depósito ou não, para assim ela piscar. Isso passa do limite de 120, então eu preciso atrelar um modelo de negócio, eu vou ter que remunerar essa instituição para esse meu serviço, e daí vou dar uma maneira de cobrar uma assinatura do meu cliente também e tudo mais, para ele estar utilizando essa solução. Agora, se a minha solução é simples, se ela é um RP que vai 2 vezes por dia na instituição, atualiza, traz aquelas informações, a empresa vai trabalhar, vai fazer tudo mais, todo o controle dela, vai mandar os pagamentos e voltar, daí está dentro desse limite estabelecido. Transações de pagamento também, eles também não têm um limite. Então, você, como o iniciador de pagamentos, também faz isso de maneira ilimitada, né? Daí, de superfaturamento, vamos entender, de custar caro isso daí, vai depender um pouco do modelo de negócio que cada instituição adotar de acordo com o mercado. Eu acredito que não, a tendência é que isso custe pouco, né, assim, a gente chama, mas em escala eles ganham volume de acesso. Então, assim, vai custar centavos, mas as instituições sim vão enxergar um bom modelo de negócio disso, ganhando pelo volume de acesso que elas vão ter. Assim. Muito bom, muito bom. Bom, eu acho que a gente vai encaminhando para o final do evento, mas a gente não pode deixar de falar um pouco sobre a Open Banking Week, que aconteceu agora no começo de junho, né? Foi um super evento, com muito conteúdo relacionado ao Open Banking, o futuro do sistema financeiro, né? Tanto você, Melfi, quanto você, Renato, palestraram e patrocinaram esse evento. Vocês querem contar um pouquinho de como foi, onde as pessoas podem acessar esse conteúdo, caso elas possam, para se aprofundar um pouco mais no tema? Legal, deixa eu começar aqui falando um pouquinho o que foi, assim, a gente organizou aí uma maratona, assim, foram 40 horas de conteúdo sobre Open Banking, trazendo profissionais de mercado para falar sobre o assunto. Então, foi do dia 1/6 até o dia 5/6, mais ou menos lá das 9 da manhã às 6 da tarde, todo dia. Conteúdos, uma sequência de palestras, painéis, enfim, de profissionais do mercado. Tivemos o primeiro painel de abertura com o Banco Central, com o regulador, então, assim, expondo a visão deles, e conseguimos cobrir parte de tecnologia, de regulatório, um conteúdo bem rico sobre o assunto. Atualmente está tudo disponível lá no YouTube, então, se você procurar Open Banking Week, vocês vão encontrar isso daí. A iniciativa foi da comunidade Open Banking Brasil, então, eu, junto com outras pessoas aí, a gente organiza essa comunidade há uns 2, 3 anos, mais ou menos, eu não vou lembrar agora de cabeça quando, mas com o grande objetivo de disseminar conhecimento de Open Banking pelo Brasil, assim, e pelas instituições financeiras e todo esse ecossistema participante, né? Então, aproveitar até para agradecer a Grid, que foi uma das patrocinadoras lá do evento, então, apoiaram a gente desde o começo, ajudando em tudo, e outras empresas estavam lá, daí não nominalmente falar todas, mas foi realmente, assim, um grande sucesso, porque teve um público grande, 6 mil pessoas interessadas, cada palestra teve uma audiência bem ampla, pelas estatísticas do YouTube, 9 mil pessoas circularam pelo evento, né? Então,
gente entrando e saindo lá todos os dias. Então foram números bem expressivos até, dentro da... A minha felicidade é porque, assim, 4 anos atrás, quando eu chamava alguém para falar de Open Banking, não juntava ninguém no bar, assim. E hoje em dia a gente consegue reunir realmente aí, pessoas interessadas, engajadas, e que estão trabalhando agora. Então, assim, a gente teve 70 palestrantes lá que estão trabalhando no assunto. E vem um pouco de agora, a gente já está no momento vivo dele. Então, muita gente trabalhando, ganhando dinheiro, faturando em cima disso. É isso, eu acho que o Renato pode complementar aí um pouquinho também. Acho que o Melfi é muito humilde nas palavras dele, ele que organizou, fez um evento espetacular, o evento foi realmente um sucesso. Deixo os parabéns aqui para o Melfi pelo evento, porque eu acho que mais que ter sido um sucesso, ter muita participação, foi um marco no momento ótimo da gente ter as discussões que a gente precisava ter lá, né, da gente expor os pontos de vista, expor as opiniões, expor as pessoas, o regulador estava lá falando. Então isso foi um marco, e tenho certeza que o segundo vai ser melhor ainda, e provavelmente vai cair numa data ainda mais importante para a gente discutir o que vai acontecer para frente. Precisaremos de outros Open Banking Weeks, a gente precisa falar muito de Open Banking, de novo, como eu sempre falei, como o próprio Melfi falou, a beleza e o valor do Open Banking está naquilo que a gente ainda não sabe que vai acontecer. E a gente só consegue fazer com que essas coisas que a gente não sabe aconteçam de verdade, falar sobre isso, motivar as pessoas, atrair pessoas, mostrar o valor que tem em tudo isso que foi desenvolvido e o que a gente está colocando no ar para funcionar, para que a arquitetura aberta efetivamente aconteça. E eu acho que o Open Banking Week foi definitivamente um grande combustível desse processo todo. Parabéns, né? Obrigado. Só complementando uma coisa que eu lembrei enquanto o Renato falava, assim, uma coisa que foi muito boa também, foi uma oportunidade, assim como esse webinar, da gente estar em todas as cidades assim, possíveis. Então, não é um evento que está sendo em São Paulo, não é um evento que está sendo em uma capital. Então, esse modo agora que a gente está sendo online, de transmitir conhecimento, de passar informações, está sendo muito rico também para a gente conseguir espalhar mais isso daí, fora de grandes capitais ou lugares, assim. Eu estou em São Paulo, e aqui todo dia era evento, e se a gente quisesse participar de um evento de Open Banking, não era muito difícil. Com o Open Banking Week, com esse webinar, a gente está conseguindo levar conhecimento de Open Banking para todas as cidades aí que estão assistindo a gente. Isso é muito positivo. Outro ponto positivo para a transformação digital, né? Sim. Poder levar conhecimento para lugares que antes não tinham acesso, né? Isso é super importante. Bom, para a gente encerrar, Melfi, eu queria que você contasse um pouquinho aí das iniciativas e os projetos que a TecBan tem envolvendo o Open Banking, inclusive alguns em conjunto com a Grid, né? E se você puder deixar também suas considerações finais, por favor. Legal. Bom, falar um pouquinho da TecBan, eu cheguei até a introduzir lá no começo, mas o que a gente se vê, como é que a gente está se colocando? A TecBan, para quem está assistindo e não conhece, é a empresa que opera o Banco 24 Horas. Então, assim, você nunca ouviu falar TecBan, pelo menos o Banco 24 Horas você já usou, já acessou, né? Então, ela é uma empresa de 37 anos aí no mercado. Daí, dentro dessa linha de economia compartilhada, é assim que ela foi fundada. Então, ela foi fundada por instituições financeiras para criar uma grande rede de ATM, de autoatendimento aí aos clientes, e assim conseguir ter uma rede que atendesse o Brasil todo para as instituições que precisassem desse serviço de saque, depósito e tudo mais através de ATMs. Hoje é a maior rede que existe no Brasil e, se eu não me engano, a segunda, terceira do mundo. Então, é uma rede bem ampla, uma operação bem sólida, né? E o que a gente enxerga, o que, principalmente, assim, a visão de Open Banking, é que, de novo, a gente tem uma oportunidade de conectar bancos com a sociedade, com as pessoas interessadas nesses dados. Então, a gente sai um pouco desse mundo físico de dinheiro, numerário, caixas eletrônicos, mas provém essa conectividade para o mercado financeiro trabalharem com todo esse ecossistema. Isso sim, a gente está trabalhando, construindo uma solução que faça sentido para os bancos.
Então, daí voltando ao ATM, né, queira ou não queira, o ATM tem um fabricante lá de numerário, um fabricante de tela, um fabricante de teclado, e o que a TecBan consegue fazer? Juntar tudo isso num produto, mais toda uma operação. Então a instituição financeira não precisa se preocupar se foi vandalizado, se foi roubado, o que aconteceu com aquele ATM. No dia seguinte ele vai estar funcionando, vai estar em produção. Com o Open Banking a gente quer fazer justamente isso, a gente está trabalhando fazendo isso, juntando os melhores fornecedores, as melhores peças para criar um bom produto de Open Banking, eficiente, e conseguir que diversas instituições, e daí entra um pouco aquele negócio de por que eu não entraria, talvez muito custoso, talvez menos custoso, ou essa solução é boa para os bancos grandes ou médios, mas uma solução eficiente para vários bancos entrarem no Open Banking e, principalmente, daí uma preocupação nossa, o regulatório. Então, que atendam o regulatório, que atendam aquilo que o Banco Central e a autorregulação vão exigir. Principalmente, daí na minha visão, para que eles trabalhem dentro de casa para aquilo que não é o regulatório, para explorar o que realmente vai gerar receitas para ele, o que vai fazer isso. Isso como daí a TecBan é isso, como consideração final, assim, público nosso aqui, que assim, for instituição financeira, vale a pena ter uma estratégia de Open Banking, então tem que pensar sobre isso, se ainda não estão pensando, porque vai ser uma grande transformação no mercado, que é maior, talvez não tão igual a internet foi para esse momento que estamos hoje. Então, quem não entrou na primeira onda da internet acabou sendo atrasado. As empresas que não entraram no e-commerce se atrasaram para entrar, enfim, e daí tem outros players que entraram no mercado. Então, instituições eu já entraria nesse primeiro momento, vale a pena, para não perder essa onda, para aprender todo mundo junto, para estar todo mundo nisso. E participantes, players de tecnologia e tudo mais, eu acho que a chance também, a oportunidade de explorarem e entenderem como eles podem participar disso tudo. Como usuário final, daí se não está entendendo o que é Open Banking e tudo mais, é uma conversa que eu tenho. A gente não precisa entender como funciona uma transmissão de televisão e tudo mais para ser usuário final daquele conteúdo, para se beneficiar disso e, enfim, não preciso ter uma mínima ideia de transmissoras, de edição, eles vão se beneficiar disso e, se der tudo certo, eles nem vão saber o que é Open Banking. Essa seria a minha mensagem final aí, assim. Muito obrigado, viu, a todo mundo. Obrigada, Melfi. Bom, Renato, para a gente encerrar, então, fala um pouquinho mais sobre a Grid, os hackathons que vocês têm feito e deixa suas considerações finais para a gente. A Grid também oferecendo, né, soluções para quem quer operar no mercado, quero ser um super protagonista, quero só estar compliant com a legislação, soluções para todo mundo, soluções para acelerar, para melhorar os produtos, as soluções, as ofertas, a experiência do cliente. Estamos abertos, up and running, funcionando, muitos clientes consumindo e indo, e a gente está sempre pronto para conversar e fazer muito do que o Mel falou, né? Vamos conversar, você quer entender como é que você entra. Não necessariamente só banco, lembrando, já estamos conversando com muitas seguradoras e empresas de previdência complementar que já estão se mexendo, né? Algumas estão querendo entrar antes da data, já estão se preparando, como o Mel falou antes, não precisa ter a data, já posso fazer algumas coisas antes. A data das seguradoras de previdência complementar aberta é 25 de outubro do ano que vem, então tem algumas que já viram oportunidades, que é a parte legal disso, né? De novo, algumas ainda resistindo, mas muita gente chegaram oportunidades e estão indo atrás, e nós ajudando aí a ter essas conversas e construir soluções sem que tenha que investir muito, sem que tenha que comprometer muito dos seus recursos para fazer isso. Essas são as soluções que nós da TecBan trazemos. Eu acho que, como consideração final, acho efetivamente, também um pouco replicando o Melfi, a maior oportunidade dos últimos anos em mercado financeiro, indústria financeira, e quem estiver pronto e estiver disponível e estiver disposto vai colher muito, porque tem muitas oportunidades e, com certeza, nós, a TecBan e outras empresas de mercado, estamos prontos para ajudar, conversar e orientar e, principalmente, fornecer soluções
que podem facilitar muito a operação em Open Banking para todos os operadores, sejam bancos ou seguradoras ou fintechs, etc. Muito bom, obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Obrigada, Melfi, pelo excelente conteúdo aí do nosso debate. Obrigada, Cantarino Brasileiro, por organizar esse evento muito importante. E a gente se vê em breve. Até mais. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Melfi. Obrigado, Cantarino. Obrigado, Obrigado a participantes todos. também. Tchau.